Aqui no Japão nós temos uma rotina muito frenética, é uma correria, né? Acordamos de manhã, nos preparamos para ir trabalhar, trabalhamos o dia todo, chegamos em casa, temos vários afazeres. E a pergunta é, como que fica, né, o nosso tempo com a família, como que fica o nosso cuidado com a nossa esposa e com os nossos filhos? O que que a palavra de Deus nos diz a respeito da nossa responsabilidade como homens? Eu acredito que a passagem que fala muito bem isso é essa passagem que está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim: Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado-a com o lavar da água por meio da palavra de Deus, né? No versículo 26 fala isso. Continuando, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Em outras versões fala irrepreensível. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério glorioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Em outras versões fala, reverencie o seu marido, né? Então aqui o que a gente entende que Paulo compartilhou aqui com a igreja de Éfeso, né? Vemos aqui uma comparação entre Cristo sendo a cabeça, né, e a igreja sendo a esposa, né, fazendo essa comparação do casamento, e fala, né, claramente aqui que o homem, né, ele precisa ali estar na sua posição de liderança e a mulher ela precisa ser submissa, né? E submissa não da maneira errada que muitas mulheres interpretam, nada mais é do que estar debaixo da missão. E o homem, ele precisa exercer a sua autoridade em favor da esposa e não sobre a esposa. Isso faz total diferença, né? E outra parte aqui que fala muito ao meu coração, no 26, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar de água por meio da palavra, né? Então aqui fala que Cristo, né, ele tem ali essa responsabilidade de conduzir a igreja, né, de levar a igreja a entrar num processo de santificação e através da palavra de Deus ela é santificada. Então, da mesma forma, no nosso casamento, nós precisamos como líderes dentro da nossa casa ter essa responsabilidade, primeiramente de cuidar da nossa vida espiritual, mas também conduzir a nossa esposa e os nossos filhos a serem santificados pelo lavar da palavra de Deus. Então, aqui é que entra, né, como tem sido o nosso tempo de devoção diária com os nossos filhos, com a nossa esposa, né, tendo um culto no lar, como que nós fazemos isso, né? Isso é de suma importância para que nós venhamos ter uma casa, uma família que agrade o coração de Deus, para que nós venhamos ter prazer de estar no nosso lar, porque existem casais, existem famílias que o marido prefere ficar trabalhando mais tempo na fábrica do que ficar em casa, porque muitas das vezes, no livro Homem ao Máximo diz, né, que às vezes a casa pode ser um céu,
na terra, mas também pode ser um inferno. O que vai determinar isso é a maneira que nós conduzimos a nossa casa. E o que mais que nós aprendemos aqui nessa passagem? Fala também que o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes a alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Né? Então, muitas das vezes, a nossa esposa, ela às vezes tem, cada um, todos nós, na verdade, né? Temos os nossos defeitos, temos coisas dentro de nós, o nosso caráter que é com o passar do tempo que é melhorado. E nós precisamos, como marido, amar a nossa esposa, orar por ela e perseverar, né? Até que essa mudança venha, né? Não é nada forçado, é algo que precisa, sim, ter uma comunicação clara, mas, acima de tudo, é orar, é interceder em favor da nossa esposa e dos nossos filhos, né? E esse último versículo aqui, o 33, é bem interessante, que fala: portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a sua esposa trate, né, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Todos nós homens queremos respeito da nossa esposa, todos nós homens queremos a admiração da nossa esposa, mas a questão é que isso só vai acontecer se realmente nós estamos cumprindo com o nosso papel, cumprindo com as nossas responsabilidades dentro da nossa casa. Então, quero deixar aqui um convite. Em fevereiro, vamos estar novamente começando as turmas com vagas limitadas do Homem ao Máximo. Se você está insatisfeito, está inconformado, né, com aquilo que você tem vivido, né, como um homem, né, no seu caráter, na sua família, se você acredita que é necessária mudança e é possível que realmente Deus ele pode mudar e pode melhorar o seu casamento, melhorar a sua família, né? A forma que nós cuidamos dos nossos filhos, educamos nossos filhos, a maneira que você conduz as finanças e dentre as várias outras responsabilidades que nós temos. Vai ser um tempo precioso que vamos tirar ali, né, para estar aprendendo uns com os outros e principalmente com a palavra de Deus, que é a nossa base, né, a nossa base de conduta moral, né? Então fica aqui o convite, se você realmente tem interesse de passar no curso ou passar em treinamento para abrir futuras turmas, entre em contato, né? E eu creio que seremos grandemente edificados nesses 3 meses de curso. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.